Olá, irmãos, graça e paz, a paz da eterna paz de Auxa. Voltando aqui ao canal Advento de Auxa para nós continuarmos os nossos estudos e assim aprendemos a compreender e entender aquilo que o Eterno ele quer nos falar, quer nos revelar. Como já falei no vídeo passado, nós estreamos aqui um quadro novo no canal Advento de Auxa, que é o Dica de hoje, onde nós apresentamos aqui os livros que são usados como fonte de pesquisa para o nosso conhecimento e também aqueles livros que são para o nosso fortalecimento espiritual na caminhada. E no dica de hoje, o livro que nós temos para apresentar para os irmãos é o livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Este livro ele vai lhe trazer informações a respeito da história da igreja primitiva, dos primeiros 4 séculos ali da era cristã. Eusébio de Cesareia ele narra e traz muitas informações. Inclusive, ele faz pesquisas no livro de Flávio José, que é outro historiador da época. Então, fica aqui a dica de hoje para os irmãos. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, um ótimo livro para você conhecer a história da igreja de nossos irmãos que viveram no período ali da perseguição, em que o Império Romano era de forma feroz, ele perseguia os irmãos os cristãos convertidos à mensagem de Yahshua. Então fica aqui o dica de hoje, História Eclesiástica da Igreja de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia que viveu no século III entre o século III e o século IV da era cristã. Então você que ainda não leu esse livro, ainda não pesquisou, não ouviu o que Eusébio de Cesareia tem ali falar, faça a sua leitura deste livro e acredito que você vai gostar e vai enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Aleluia! Então, irmãos, vamos continuando, vamos nos preparar para o nosso estudo, da sequência a respeito do estudo que nós tivemos anterior, que é a respeito do abominável da desolação. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Matitial, Evangelho de Matitial, Evangelho de Mateus, eu vou preparando aqui o estudo para os irmãos, para apresentar. Enquanto isso, os irmãos abrem a sua Bíblia no Evangelho de Matitial, capítulo 24, a partir do verso 15. A abominação da desolação, uma continuidade do primeiro vídeo que aqui nós publicamos. Naquele primeiro momento, nós compreendemos e entendemos que a abominação da desolação ela está intimamente ligada com a questão do Império Romano. O Império Romano ele é identificado como sendo o abominável da desolação. Mas, como nós falamos no vídeo anterior, o Império Romano em si não é só o abominável da desolação. O abominável da desolação ou a abominação desoladora é algo que será estabelecido dentro da igreja. Estará posto, estará colocado dentro da igreja. Porque se o Império Romano fosse em si o abominável da desolação, por causa de ter destruído, derribado Jerusalém, Al-Shalom, e matado, trucidado muitos dos ialdins dos judeus que ali estavam naquele momento, no ano 70, né, quando o general Tito ele chegou e fez o cerco ao redor de Al-Shalom. Se esse acontecimento fosse a abominação da desolação, nós teríamos que admitir que a abominação da desolação também teria acontecido na época de Daniel, na vivência de Daniel, na época de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ele fez
praticamente o mesmo. Ele sitiou Yaushalam, sitiou Jerusalém, ele destruiu os muros, adentrou dentro da cidade, destruiu a cidade, destruiu o templo, escravizou o povo e levou o povo cativo. E ali o povo esteve cativo por 70 anos. E Daniel ele viveu isso. Então, se a abominação da desolação fosse o simples fato da destruição da cidade e do templo em si, e a perseguição ao povo, isso já teria acontecido, né? Como eu falei. Mas a abominação da desolação vai além disso. Ela é algo que vai ser instalado, colocado, posto dentro da igreja do Mashiach. E é isso que nós vamos tentar explicar nesse estudo que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Então vamos abrir novamente aqui o Evangelho de Matitial, no capítulo de número 24, onde é que Yaush ele inicia. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, para isso, nós temos que ler e entender. Yaush fala que será algo visível, pois ele diz, quando virdes. E essa apresentação se dará no lugar santo, que nós entendemos ser Yaushalam, a terra de Jerusalém. E isso aconteceu, como nós já falamos, através do cerco que o general Tito fez com o exército romano, ali no ano 70, destruindo a cidade e o templo, e matando ali muitos dos Ialdins que ali estavam. E Yaush ele continua. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando a abominação da desolação ou o Império Romano se apresentou, muitos dos nossos irmãos convertidos à mensagem de Yaush Mashiach, eles fugiram, eles seguiram o conselho de Yaush. Isso porque o cerco em Yaushalam, na década de 60 a 70, ali no primeiro século, aconteceu no ano 66. Nesse primeiro momento, o general Cécio Galo, ele que veio primeiro e cercou a cidade. Só que algo tinha acontecido em Roma, na cidade de Roma, e ele foi convocado a retornar à cidade. Então, nesse inteirinho do ano 66 ao ano 70, foi o momento que os Ialdins, judeus convertidos à mensagem de Yaush, viram que era um momento de fuga. Eles tinham que fugir, era um tempo abreviado para eles, porque a abominação da desolação tinha se apresentado, ou seja, o Império Romano estava posto diante da cidade. Então, nesse momento que Cécio Galo ele retorna a Yaushalam, essas informações você vai encontrar nos livros de história da igreja, por isso que é preciso você compreender e entender e buscar o conhecimento à luz da história da igreja, porque essas informações não estão dentro da escritura sagrada, estão na história da igreja. Aí você vai fazer ali juntar as informações para poder compreender os acontecidos. E aí Cécio Galo ele retorna para Roma e após 4 anos vem aí o general Tito. O general Tito ele vem, filho do imperador Vespasiano. Vespasiano assume o poder em Roma e o general Tito, seu filho, ele vem novamente a Jerusalém, sitia a cidade no ano 70 e destrói os muros, avança para dentro da cidade, destrói a cidade, o templo, aprisiona muitos dos judeus, muitos são mortos, assassinados da forma mais cruel possível. Esse cerco durou um tempo e muitos até por causa da fome acabaram fazendo coisas que nós acho que não dá nem para acreditar. Então é preciso que você leia as informações dos livros históricos. Então, História Eclesiástica de Eusébio Cesareia, que é um dos livros que foi apresentado aqui. Nós temos também História dos Hebreus de Flávio José, que é um historiador da época. Ele viveu esses acontecidos, está tudo relatado, inclusive Eusébio Cesareia, quando você lê, se você ainda não lê, quando você lê, você vai ver que ele pega muitas informações de Flávio José, que é um historiador da época, e traz para o seu livro para enriquecer a sua história, o seu relato, enfim. Mas vamos avançando aqui. Era um momento que eles deveriam fugir, como diz Yaush,
E assim aconteceu. E o texto continua: e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É interessante esse relato, quando Yaucha fala das grávidas e das que amamentam, porque Flávio José, no seu livro, ele narra a história de uma mãe que, diante do cerco e a necessidade, a fome que estava assolando Jerusalém por causa do cerco romano, eles não tinham acesso ao exterior, para fora, para buscar alimento. Então, a fome que estava dentro da cidade, a cidade era toda cercada por muros, a fome era tão grande que Flávio José ele narra a história de uma mãe que acabou assando, cozinhando o próprio filho, comendo as carnes, se alimentando das carnes do próprio filho. Aí você vê Yaucha falando: ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. E é interessante também que quando a gente lê esse relato de Flávio José, e a gente olha para a escritura e vê que quando Yaucha ele estava ali perante Pilatos para ser condenado, do lado dele estava Barrabás, e ali houve a opção para que os Yaudinos, os judeus, escolhessem qual deles deveria ser solto, e eles escolheram Barrabás. E depois o relato bíblico diz que eles dizem, os judeus dizem que o sangue do Messias de Yaucha recai sobre eles, sobre os filhos deles, ou seja, se auto-condenando, porque de fato Yaucha era o Messias da profecia, o Filho do Eterno. E aí você vê esses acontecidos sendo cumpridos ali na queda de Al-Shalom no ano 70. E o texto continua: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então aqui no contexto físico e espiritual, porque a fuga era para preservar a integridade física dos irmãos, porque Roma viria de uma forma feroz, como um animal feroz. Assim como Daniel retrata o Império Romano no capítulo 7, quando ele fala do quarto animal da profecia. E também para preservar a sua espiritualidade, porque nós temos aqui, ele fala a respeito no inverno, orar para que a fuga não aconteça nem no inverno, porque é difícil você transitar, viajar no inverno, ainda mais naquela época em que não tinha os meios de transporte que nós temos nos dias de hoje. E o sábado, porque é um dia santo, um dia sagrado, deveria ser observado, deveria ser guardado e deve ser guardado. Porque, diz ele, haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá jamais. Uma grande aflição que se abateria. Então, como nós lemos no primeiro verso 15, nós vamos seguir o conselho de Yaucha, que é o livro do profeta Daniel. Vamos nos atentar àquilo que o profeta Daniel fala no contexto profético e colher as informações para que nós venhamos compreender quem é o abominável da desolação, sendo que nós já entendemos que tem a ver com o Império Romano. Então vamos iniciar aqui no capítulo de número 2, irmãos. Vou convidar os irmãos que abram a Bíblia aí no livro do profeta Daniel, capítulo 2, onde aqui Nabucodonosor ele teve um sonho, o sonho da grande imagem, a grande estátua. Essa estátua ela era de 4 metais: a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro. A estátua ela tinha 10 artérios, ou seja, 10 dedos, e de repente uma pedra foi lançada e atingiu os pés dessa estátua. Esse foi o sonho que Nabucodonosor teve. E ele não se lembrava nem do sonho, diz o texto sagrado, não se lembrava nem do sonho e muito menos do significado. Daí ele convocou os sábios de Babilônia. E no decorrer da situação, você vai ler o capítulo, Daniel ele foi apresentado, ele pediu para ser apresentado na presença do rei e foi
revelado a Daniel o mistério que estava ali sobre esse sonho, que Nabucodonosor não se lembrava nem do sonho, muito menos do seu significado, mas sabia que era algo muito importante. Então vamos lá. O sonho da grande estátua. Vamos abrir aqui no verso 31, onde diz assim: Tu, ó rei, estava vendo. Aqui o profeta Daniel já falando, revelando ao rei o que ele havia sonhado. E eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Então aqui Daniel ele vai fazer aqui a divisão da imagem da estátua que Nabucodonosor havia sonhado. Ela tinha cabeças de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E ele dá o significado desses metais para Nabucodonosor, o que significaria esses metais, essa grande estátua. E fazendo aqui um recorte, nós vamos nos atentar para a quarta parte da imagem, da estátua, porque é aquilo que vai nos levar a compreender o que é o abominável da desolação e chegarmos a compreender a abominação desoladora que será instalada dentro da igreja. Lembrando que, como eu já falei, o fato de o Império Romano ter sitiado e destruído Al-Shalom, Jerusalém, no ano 70, e aprisionado o povo e assassinado muitos dos judeus, não significa que apenas este acontecido é a abominação da desolação. A abominação da desolação é algo que seria instalado também dentro da igreja do Mashiach no decorrer dos séculos. E é isso que nós vamos avançar a compreender nesse estudo. Mas nós estamos fazendo aqui um apanhado desde o começo. Então nós estamos aqui no capítulo 2, falando a respeito da imagem da grande estátua, e agora nós fazemos um recorte aqui para compreender a respeito do quarto metal, que seria o ferro. Veja o que Daniel fala aqui no verso 40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Então ele está falando aqui dos quatro metais, e aqui no 40 ele fala do ferro, que é muito forte, que esse ferro também ele representa um quarto reino. E nesse entendimento nós vamos avançar dentro do livro do profeta, seguindo aquilo que Alcha falou, no verso 15, que nós teríamos que compreender aquilo que Daniel fala a respeito da abominação da desolação. E nós vamos adentrar aqui já no capítulo de número 7. Abrindo aqui o capítulo de número 7 de Daniel, nós vamos também fazer um recorte, porque aqui Daniel fala dos quatro animais da profecia, que seria o leão com duas asas, o urso com três costelas entre os dentes, o leopardo com quatro cabeças e quatro asas, e o animal terrível e espantoso. E nós vamos fazendo esse recorte para compreender a questão do animal terrível e espantoso, que é o mesmo símbolo aqui no capítulo 7, que se identifica com o símbolo das pernas de ferro do capítulo 2. Então o texto sagrado aqui vai nos dizer, em Daniel 7, verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que subejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Então aqui o quarto animal com algumas características estranhas, um animal que tinha 10
pontas, ou 10 chifres, como dizem em outra tradução. E o texto ele vai continuando aqui no verso de número 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, ou com insolência, como dizem em outra versão. Então, aqui é uma informação que não tem no capítulo 2. O capítulo 2 ele fala que a grande imagem ela tinha 10 artérios ou 10 dedos. Mas aqui, no capítulo número 7, fala dos 10 chifres, que é o mesmo que corresponde aos 10 artérios do capítulo 2 da grande imagem, os 10 chifres aqui do capítulo 7. Só que entre esses 10 chifres surgiu um 11º chifre. E no capítulo 2 nós não temos nenhum símbolo que se identifica aqui com o 11º chifre que surgiu. Então aqui é uma informação extra que o profeta está dando a nós, trazendo a nós através da inspiração divina, da revelação divina do Eterno, a respeito desse 11º chifre que tem características muito estranhas. Então aqui avançando no texto, nós vamos para o verso 19, onde aqui vai nos falar: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Então, ele está falando aqui do chifre pequeno. Eu olhava, diz ele, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então o profeta ele tem aqui uma visão que lhe dá o desejo, a vontade de conhecer a respeito desse quarto animal. É o animal que chama a atenção do profeta. O animal terrível e espantoso, porque ele tem características muito estranhas, 10 chifres, e entre esses 10 chifres surgiu um 11º chifre, que arrancou os 3 primeiros chifres dos 10. E esse chifre pequeno tinha olhos e boca que falava com arrogâncias e blasfêmia. E isso chama a atenção do profeta. Esse chifre pequeno ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, magoar os santos do Altíssimo, cuidar e mudar os tempos e a lei, ou seja, vai mexer com as coisas espirituais, com as coisas do eterno. Então, avançando ainda no livro do profeta Daniel, nós estamos vendo aqui, já passando pelo capítulo 2, que fala das pernas de ferro, adentrando no capítulo 7, que fala do animal terrível e espantoso, e nós vamos avançar mais um pouco agora no capítulo do profeta Daniel, capítulo de número 8, que vai falar a respeito dos 2 animais da visão ali, o carneiro e o bode, que travam ali uma grande batalha, do qual o bode ele se sai vitorioso, diz aqui no capítulo de número 8.
E aqui ele vai falar, já na parte que fala do bode, que vai surgir um chifre pequeno que é a ponta pequena dessa profecia. Então o texto diz assim: E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. Então, no verso 8, ele traz a informação de que, após a comemoração do bode, a respeito da sua vitória que ele teve sobre o carneiro, ele vai comemorar e acaba quebrando o seu grande chifre. E após a queda desse grande chifre, vai surgir 4 chifres. E esses 4 chifres eles vão em direção aos 4 ventos. E seguindo aqui o que o texto fala, no verso 9, ele diz: E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até ao exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi deitado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Então, aqui falando do chifre pequeno, também com características estranhas, porque ele vai surgir de uma das direções dos 4 ventos. Os 4 chifres eles vão em direção aos 4 ventos, e de um dos 4 ventos, da direção dos 4 ventos, norte, sul, leste e oeste, vai surgir o chifre pequeno. E o chifre pequeno ele vai crescer os seus domínios terrenos. Essa é a primeira fase do chifre pequeno. Ele vai crescer para o meio-dia, para o norte e para a terra gloriosa, para o oriente e para a terra gloriosa, que é Yahushalã. Nós entendemos que é Yahushalã porque é a terra sagrada, a terra santa. Então, assim, o que seria esses poderes? O que representa esses poderes? Já que a própria profecia diz que é um reino poderoso. Daí simbolizado no capítulo 2 como ferro. E no capítulo de número 7, o animal terrível e espantoso. E no capítulo de número 8, o chifre pequeno da profecia, a ponta pequena. Então, quem seria esse poder? Sendo que as 3 figuras representam o mesmo poder, tanto os pés de ferro, as pernas de ferro, quanto o animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres. E entre os 10 chifres surgiu um 11º chifre, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés do que sobejava, que tinha unhas de bronze e dentes de ferro. E já que, após a queda do grande chifre do bode, surgiu 4 chifres, e esses 4 chifres vão nas 4 direções, nos 4 ventos, e de um dos 4 ventos vai surgir um 11º chifre. Aliás, um chifre pequeno, que representa também o 11º chifre do capítulo de número 7. E esse 11º chifre ele vai crescer em 3 direções, para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Essas 3 figuras da profecia representam o mesmo poder, que seria, segundo a história, o Império Romano. O Império Romano é o que se encaixa perfeitamente nesses 3 personagens, essas 3 figuras apresentadas ao profeta Daniel na profecia. E isso é entendido pelos grandes estudiosos da palavra do Eterno,
pelos teólogos, que seria de fato o Império Romano, porque ele preenche todas as características apresentadas na profecia, tanto do capítulo 2 como do capítulo 7 e capítulo 8. Então, ali nas pernas de ferro do capítulo 2, nós temos a divisão e subdivisão do Império Romano. Por quê? Porque a grande estátua ela tinha duas pernas de ferro, e o Império Romano ele foi dividido, segundo a história, em duas partes, Roma Ocidental e Roma Oriental. E após a sua divisão, em um determinado momento da história, aí já no quinto século, Roma ela é subdividida através das invasões das tribos bárbaras. Roma vai ser subdividida em 10 províncias, que seriam as 10 tribos bárbaras que dividiram ali o Império Romano, subdividiram, aliás, o Império Romano após a sua divisão em Roma Oriental e Roma Ocidental. Já aqui no capítulo 7, os 10 chifres representam a subdivisão do Império. E o chifre pequeno representa o ressurgimento do Império, já que no próprio capítulo 7, verso 11, fala que o Império, esse grande animal foi morto, representando aqui o fim do Império Romano, a sua morte, o fim do Império Romano. Mas o 11º chifre ele representa uma espécie assim, de ressurgimento, uma ressurreição do Império Romano, agora de uma outra forma. De uma outra forma. E aqui nós vamos começando a clarear para poder entender o que seria a abominação da desolação. O 11º chifre, ou o chifre pequeno que tinha olhos e boca que falava com grandiosamente, como diz o texto, ou com blasfêmias, como diz outras traduções. E o chifre pequeno do capítulo 8, na sua segunda fase, porque na primeira ele vai crescer em 3 direções, meio-dia, oriente e para a terra formosa. Isso é um crescimento horizontal, ele vai aumentar os seus domínios terrenos. Mas na segunda fase, perceba que ele vai mexer com as coisas sagradas, ou seja, um crescimento na vertical. Ele vai mexer com as coisas sagradas, assim como o chifre pequeno do capítulo 7. Chega um momento que ele vai mexer com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo. E daí, nós vamos avançando para poder compreender e entender como a abominação da desolação ela vai se instalar dentro da igreja do Mashiach, dentro da igreja de Yahshua. Porque a abominação da desolação não é o simples fato do Império Romano ter destruído a cidade de Al-Shalom e ter destruído o templo e ter matado o povo. Essa questão ela avança no decorrer dos séculos da igreja. E é isso que nós vamos ver daqui para frente. Então vamos lá. Roma ela tem 2 fases. Roma pagã, Roma cristã. Roma pagã é a primeira fase, que vai ali de 168, quando Roma derrota os gregos macedônios na Batalha de Pydna, e vai até o ano 476, quando o Império Romano cai. Mas antes disso, ele já começa a aceitar o cristianismo como a religião oficial. Constantino é o imperador que vai oficializar o cristianismo como a religião oficial de Roma. Mas antes disso já dava-se sinais, porque o cristianismo ele foi começando a criar corpo, a crescer dentro do Império Romano. E assim começou a abranger o Império de tal forma que chega ali na época do Imperador Constantino. Na primeira fase, Roma começa a fazer uma transição, porque deixa de ser pagã para se transformar em Roma cristã. Então, Roma cristã seria o que? A sua segunda fase. Então, percebo que há 2 momentos, a fase pagã e depois a fase cristã. Daí,
você compreender e entender o chifre pequeno, o animal terrível e espantoso, as pernas de ferro, o chifre pequeno, a ponta pequena da profecia, porque você vai compreender esses assuntos. Então aqui já no capítulo, ainda no capítulo 8, aqui no verso 13 e 14, diz assim: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Essa é uma pergunta de um ser santo a outro ser santo. E a resposta é: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então veja que nesse contexto da abominação da desolação, o santuário ele é introduzido. O santuário. Agora a pergunta é: que santuário? Porque nós já estamos passando de uma fase que o templo ele foi destruído no ano 70. E a profecia ela começa a falar de um santuário. O santuário seria purificado. O santuário, após 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. A pergunta é: que santuário seria purificado? E aqui em Daniel capítulo 11, nós temos o texto que diz assim, verso 31. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Veja que o profeta está falando aqui da abominação desoladora. Então é algo que seria instalado dentro do santuário. Agora a questão é: que santuário? Lá no verso anterior diz que o santuário seria purificado. Então aqui, abominação desoladora, no verso 31 do capítulo 11, e aqui do capítulo 12, o profeta também vai nos falar. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Então veja que aqui é uma profecia de tempo com relação à purificação do santuário, que seria desonrado pela instalação da abominação desoladora. Veja que, não sei se você percebeu que eu coloquei na palavra sacrifício aí, ela está destacada por quê? Porque ela não faz parte do original. A palavra sacrifício ela é uma palavra que foi colocada dentro dessas traduções para poder levar o leitor a entender que se trata daquela questão de Antíoco Epifânio, que levou os animais impuros e sacrificou no templo, enfim, que aboliu ali o sacrifício que era feito pela manhã e pela tarde pelo sacerdote no templo de Al-Shalom. Isso aqui você tem que fazer uma pesquisa mais à parte. Então, vejam que a abominação da desolação, ela chega a um período de tempo bem longo, porque aqui a profecia, no capítulo 12, verso 12, diz que fala de um tempo de 1.290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue até 1.335 dias. Então veja que é um período de tempo. Esse período de tempo ele vai nos levar ao século XIX. Bem-aventurados aqueles que chegam até o século XIX, porque a partir do século XIX em diante começaria o processo de purificação do santuário, cumprindo a profecia de Daniel 8, verso 14, a resposta do anjo, aquele outro ser santo que perguntava: até quando durará? Né? E ele diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então aqui já no verso 11 e 12 aqui do capítulo 12 está falando desse tempo. Haverá 290 dias e bem-aventurado o que espere e chega até 1.335 dias, ou seja, aqui está falando do século XIX, porque a abominação da desolação ela começaria a ser purificada dentro da igreja do Mashiach, porque seria revelado quem era, como você está aprendendo hoje. Então nós temos aqui duas situações. Nós temos aqui o santuário celestial
e a questão do templocentrismo. O santuário celestial é o santuário que está sendo mencionado na profecia, porque o templo ele já caiu no ano 70 da nossa era, quando o general Tito ele destruiu o templo, destruiu a cidade, ele aprisionou muitos judeus, matou muitos judeus, e a partir dali deu-se início à abominação da desolação. O abominável da desolação havia chegado e ele iria se instalar. E quando fala da purificação do santuário no capítulo 8, verso 14, e da questão do tempo de 1290 dias e 1335 dias proféticos, no capítulo 12, tem a ver com o tempo em que o santuário seria purificado. Agora, que santuário nós estamos falando, já que o templo ele caiu? E é isso que nós vamos compreender em um próximo estudo, para poder completar e fechar esse quadro aqui do estudo a respeito do abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Então, nós temos no próximo estudo, nós vamos estudar a respeito do santuário celestial e do templocentrismo, a religião que está focada dentro do templo na nossa época. Esse contexto tem a ver com a purificação do santuário e revela quem é a abominação da desolação, que está instalada dentro da igreja institucional, denominacional. Então, vamos finalizar aqui esse estudo, irmãos, e no próximo momento nós vamos dar continuidade para fechar e assim compreender o que seria a abominação da desolação nos nossos dias. Aleluia! Graças a paz, irmãos, aleluia. Continuemos e examinar as escrituras para que nós compreendemos e entendemos estes assuntos. Em um próximo momento, próximo estudo, nós vamos concluir o estudo a respeito da abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo. O que seria esse lugar santo? O santuário celestial e o templocentrismo. E é isso que nós vamos ver em um próximo momento. Graça e paz.